Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse lugar americano com um bolso para colocar talher. Ele é legal para quem precisa almoçar fora e leva sua marmita. Aí você coloca aqui seu prato ou sua marmitinha, aqui você coloca seu talher, guardanapo. Então ele é muito legal, muito útil, funcional. Então se você quer aprender, é só continuar nesse vídeo. Então, vamos à lista de materiais. A gente vai precisar de um zíper de 23 centímetros, um cursor. Para fazer o terminal do zíper, 2 tecidinhos de 5,5 por 8, para fazer aqui o terminal do zíper. Para a alça, para o fechamento, no tamanho de 60 por 4, aí eu optei por pegar 2 tirinhas, e aí eu vou fazer a costura para unir, mas aí no final vai dar 60 por 4. E aí você lembre de deixar um pouquinho aqui maior para não perder, né, na hora da costura. Pro bolso, 2 tecidos de 26 por 11, aí eu peguei um tecido principal e um de forro. Para fazer o acabamento também do zíper, um tecido de 4 por 29 e do tecido principal e um tecido de forro de 26 por 35 e também a manta de 26 por 35. Na verdade, vocês cortem um pouquinho maior do que 26 por 35 para facilitar na costura. E a primeira coisa que a gente vai fazer é fixar o tecido de forro, é aqui onde o prato vai ficar, que a gente vai fixar ele na manta. Eu vou fazer aqui uma telacê e eu queria dar uma dica para vocês. Essa régua aqui eu improvisei, ela é de papelão. Eu coloquei vários papelões pregados para ficar ela bem durinha. E aí, ela tem 5 centímetros do tamanho que você escolhe, que ela me facilita para fazer uma telacê. Então, eu coloco aqui e risco. Esse aqui é um giz que apaga com ferro. Então, eu coloco, traço a linha que eu acho mais fácil na hora de fazer uma telacê. Então, eu vou fazer isso aqui agora. E também já vou aproveitar que a linha é a mesma, já vou fazer aqui a união desses 2 tecidos. E aí, eu vou mostrar pra vocês depois um detalhe que a gente tem que fazer, tá? Eu já fiz o quilt. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, que eu gosto de fazer essa peça com a manta R2, aquela que tem a cola dos 2 lados. Então, eu já passei o ferro para tirar as marcações. E aí, eu vou pegar o meu molde, que aí eu tenho um molde, né, do tamanho de 26 por 35. E já vou cortar agora do tamanho certinho. Vou passar aqui a caneta, que é aquela que apaga com ferro. E vou fazer o corte certinho desse molde. Então, eu tô aqui com a minha alça, aquela que eu fiz a união dos tecidos. Já fiz uma marcação no ferro, como se fosse um viés. Dobrei aqui até o meio, a outra pontinha até o meio. E aqui, a gente vai dobrar aqui também no meio, mas depois. Isso aqui por toda a extensão. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa dar acabamento nas 2 pontinhas. Elas precisam ficar com acabamento, porque o que a gente vai pregar na peça vai ser aqui no meio. Então, a gente precisa dar acabamento aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa primeira dobra e essa aqui também. E aí, em vez de virar ao meio, como normalmente a gente vai fazer isso no final, né? Mas agora a gente vai dobrar ao contrário. Vai ficar assim, ó. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui na beiradinha e tirar os excessos das pontinhas e desvirar. Então, o que eu vou fazer? Dobrei aqui no meio não, né? Dobrei 1/4 aqui, outro quarto. E eu vou virar assim, ó. E passar uma costurinha, um pé de máquina aqui. Isso nessa ponta, as 2 pontas. Então, dobrei
e virei. Ó, então, eu passei a costura nas duas pontinhas. Agora, eu vou cortar aqui nas duas beiradinhas, ó. Como se fosse um triângulo. E agora, eu posso desvirar isso aqui. E agora... Então, aqui, ó, tem o acabamento nas duas pontinhas. Então, agora, eu já posso dobrar normalmente, seguindo o vinco aí que a gente já fez. E agora, sim, eu posso passar uma costura nas duas laterais, pra fechar isso tudo aqui. Então, cordinha pronta e com os acabamentos. A gente vai reservar. Agora, eu vou pegar meu zíper e aí eu já coloquei o cursor e os dois retalhinhos de 5,5 por 8. Então, a gente vai colocar aqui direito do tecido com direito. E aqui, né, o lado direito aqui do zíper pra cima. E a gente vai passar um pé de máquina aqui. Então, agora eu vou desdobrar isso aqui. E aí, eu já posso cortar o excesso. Agora, a gente vai fazer o bolso. Então, eu peguei os dois tecidos, o principal e o forro, dobrei aqui no meio, fiz um pique bem no meio, tanto do forro quanto do principal. Fiz um pique e aqui também no zíper. Dobrei ele aqui ao meio e fiz um piquezinho aqui no zíper. Então, a gente vai fazer o quê? Vai pegar o direito. Aí, eu pego aqui o direito do zíper, coloco ele pra baixo. E eu uno pique com pique aqui. Pego o forro e também faço a mesma coisa. Coloco pique com pique aqui. Ponho um alfinete. E aí, ajeita tudo direitinho e passa uma costura. Pode ser um pé de máquina mesmo, aqui. O nosso bolsinho vai ficar aqui, e aí você pode passar uma costura aqui pra rebater. Então, agora eu peguei aqui o corpo, né, aquele que a gente fez o matelassê, e a gente vai fazer uma marcação de 11 centímetros. Então, eu vou pegar a pontinha pra cá e marcar 11 centímetros. Então, tracei uma linha aqui de 11 centímetros. E agora, eu peguei aquele viés que a gente cortou, já fiz as marcações igual a gente fez com aquela alcinha, coloquei, dobrei aqui até a metade, a outra metade, e fiz como se fosse um viés. Já passei o ferro, já deixei aqui vincadinho. O que que a gente vai fazer? Vai pegar o bolso e vai encaixar aqui com ele aberto. Você encaixa aqui no zíper, esse bolso, e vamos costurar ele aqui rente à linha que a gente traçou. Então, aí você ajeita direitinho, coloca os alfinetes, e aí você coloca rente à linha aqui que a gente traçou. E aí, alfineta tudo aqui e passa duas costurinhas, né? Uma aqui em cima e a outra embaixo. Eu vou ajeitar isso aqui direitinho e já mostro pra vocês. Então, alfinetei, já preguei aqui, ó, rente à linha. Então, agora eu vou passar uma costura pregando o zíper na peça junto com o viés, tá? Então, aqui, ó, tá vendo o alfinete? E aí, eu vou usar
esse pé calcador aqui na minha máquina industrial, que ele é mais fininho, e aí dá pra passar aqui certinho 2 costurinhas bonitinhas. Então, costura feita aqui, já tá pregadinho. Então, agora eu vou passar aqui na pontinha, aqui uma costura pra pregar esse bolso. Então, o bolsinho aqui já tá pronto. É um bolsinho razoável, dá pra colocar os talheres tranquilo, né? Um guardanapo. E agora a gente vai colocar a alcinha. Então, eu vou achar o meio, que aqui no meu caso tá fácil, porque como eu tive a união dos tecidos, eu já tenho o meio aqui. Vou fazer um pique aqui no meio. E aí, eu vou colocar meio com meio aqui. E aí, você passa uma costura aqui bem reforçada. Então, a alcinha aqui colocada, aí você pode passar uma costurinha bem na pontinha mesmo, mas bem reforçada. E agora, a gente já vai fechar. A gente vai pegar o tecido principal. E aí, eu vou colocar direito com direito. E vou alfinetar aqui por toda a volta e eu vou deixar uma abertura. Aí, eu prefiro deixar essa abertura, que eu acredito que a pessoa vai colocar o prato aqui. Eu prefiro deixar a abertura aqui embaixo. Então, neste caso, a minha abertura vai ficar aqui em cima. Aí, você toma cuidado aqui com a sua alça, pra você não costurar ela junto no fechamento. Então, deixando aqui, deixa uns 5 dedos aqui. E agora, é só passar uma costura, um pé de máquina por toda a volta, deixando aqui aberto. Então, eu vou tirar o excesso. E aqui, eu gosto de deixar esse excesso aqui da abertura sem cortar. Então, eu corto, começo a cortar daqui e termino aqui, deixando esse tecidinho aqui pra fora, que vai facilitar na hora de fechar. Então, gosto de deixar isso aqui sobrando mesmo. E aí, a gente também corta aqui as pontinhas. E podemos já desvirar. Aí, passa no ferro direitinho. E aqui também já aproveita e já fecha. Por isso que esse tecido aqui é bom, ele tá um pouquinho maior, que ele facilita pra fechar. Então, na hora que for passar o ferro aqui, você consegue ajeitar isso aqui direitinho. Vou fazer isso e já volto. Então, já assentei tudo aqui no ferro, coloquei esses grampinhos aqui. E agora, eu vou passar uma costura aqui por toda a volta pra fechar tanto essa abertura e também pra assentar tudo no lugar. Então, o lugar americano tá pronto. Então, pra fechar, você dobra aqui a altura do bolso, a outra parte e fecha. Aqui, nessa alcinha, nesse lacinho, você pode colocar um elástico também, se você quiser. Em vez de fazer esse nozinho, você coloca um elástico. E você pode também brincar aí com as estampas, né? Você pode fazer tudo com o tecido principal, e aí você
brinca aí com as estampas que você tem. Então, se você gostou, deixe aí seu comentário, seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!